Olá, sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos continuar nossa aula de Grego Bíblico 1. Então já estamos ali na quarta aula. Vamos ver a segunda parte do uso dos pronomes. Tá? Então você tem alguns pronomes que eles vão chamados de pronomes demonstrativos. Então este, aquele, isto, esta, aquela, isto. Então esses pronomes você tem que também prestar atenção que eles têm as suas formas de aparecer no Novo Testamento. Então vamos ver lá o pronome demonstrativo primeiramente. Veja que, tome cuidado, às vezes você se assusta com muitas tabelas, mas se você prestar atenção, elas vão se repetindo. Só vai mudar aquela forma do nominativo e depois vai seguir, ó, o masculino de novo, está seguindo a segunda declinação. A declinação do pronome demonstrativo segue a mesma declinação da segunda declinação dos substantivos. O neutro, a mesma coisa, um pouquinho diferente do neutro, porque no nominativo não tem o ni, tá? Só essa observação. E o feminino segue a primeira declinação. Então não teve mudança. É só você saber o significado do pronome, por exemplo, é keinos, que é aquele. O feminino vai ser keine. E o neutro é keino. Daí é só você lembrar das traduções dos casos, né? O genitivo daquele, o locativo instrumental dativo, que é o dativo naquele, por aquele, aquele, e o acusativo aquele. Então não tem mudanças drásticas. Só estamos mostrando aqui para você verificar como se declinam os pronomes. Mas é só você acrescentar o significado do caso, que nós já vimos várias vezes. Não tem tantos segredos, tá? Você tem o hutos, haute e o tuto. Então, masculino, feminino e neutro. Também cuidado com a acentuação, tá? Porque dependendo da acentuação, vai ter um significado diferente lá. Então, é só prestar atenção, olhar no dicionário direitinho. Então, este, esta, isto. No grego você não tem diferença entre esse e este, como tem no português, né? Então, no português nós temos este, o que está próximo de quem fala, esse, o que está próximo de quem com quem se fala, né? E aquele, o que está próximo, distante dos dois. Então, nós temos este, para coisas próximas, esse, para distante ali, o próximo com quem eu falo, e aquele distante de nós dois, né? Cuidado que no grego não tem essa diferença, você vai ter que ver pelo contexto, se é este ou se é esse. Esse, essa, isso é a mesma coisa no grego. A declinação vai ser igual, cuidado que aqui no plural se mistura muita coisa, né? Então é só observar. Ou observa ali no dicionário, na tabela, ou veja no léxico analítico. É a mesma coisa. Masculino segue a segunda declinação, o feminino segue a primeira declinação e o neutro segue a segunda declinação do neutro, exceto no nominativo que não tem oni. Então toma cuidado ali. Dá uma pausa na aula, vai lá para a página 70. Observe os pronomes que estão destacados lá no texto de Mateus. Olha na tabela e tenta traduzir. Depois você volta e continua a aula. Vamos ver aqui o uso dos pronomes. Enekeine te hora. Em naquela a hora. Ou naquela hora. Literalmente, enekeine te hora é em naquela a hora. Obviamente que você não vai traduzir assim tão literal. Então a ideia de locativo, que é o dativo locativo, né? Naquela hora. To anthropoekeino, por homem, por aquele. Aqui já tem um sentido instrumental. O homem pelo qual os escândalos vêm. Então, to anthropoekeino. Um outro exemplo é no genitivo. Tudulo ekeino. Tudulo ekeino.
do servo daquele, ou daquele servo. E aí no nominativo, rodulos ekeinos, o servo aquele, aquele servo. E no acusativo, teofeilen ekeinen, a dívida aquela, aquela dívida. Assim vão ser usados os pronomes demonstrativos. Então, tudo bem até aí? Fixa os exercícios. Vem agora os pronomes relativos. Pronome relativo vai ter aquela ideia, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, o qual, a qual, os quais, as quais. Veja que aqui também é a mesma coisa, o nominativo, genitivo, dativo e o aqui, ó, acusativo. Cadê o acusativo? Está escondidinho, acusativo. Ele vai seguir o masculino como se fosse a segunda declinação, o feminino como se fosse a primeira e o neutro como se fosse a segunda do neutro. Com algumas diferençazinhas e diferenças significativas aqui na acentuação, tá? Cuidado com a acentuação. Veja que a aspiração é áspera, o acento agudo, né? Quando tiver na frase, o acento vai ficar grave. Cuidado que ali ficou sem sem espaço ali, ó. O qual ou a qual, tá? Na tabela ficou sem espaço, mas é ro, espaço, o, a, qual. Então a mesma coisa, singular e plural, a diferença é as acentuações aí dos pronomes relativos. Depois nós temos os pronomes interrogativos, que também você tem que tomar cuidado com a acentuação. Esse tis com acento, ou ti, é quem, tá? Depois vai ter sem o acento, esse tis, esse ti, é alguém. E aí eles vão parecer com a terceira declinação. Se você olhar a tabela da terceira declinação dos substantivos, vão ser parecidos aqui, ó. Nominativo plural em es, e ali o nominativo em is, singular. Então, esse pronome interrogativo vai seguir a terceira declinação. E aí você acrescenta o significado do caso para fazer a tradução. Então, quem, de quem, em quem, de quem, em quem, por quem. Então, só tomar cuidado na tradução, masculino e feminino igual, e o neutro tem a forma particular. Então, indefinido é sem acento, ó. A mesma palavra, tis, só que agora sem acento. Tis, ti. Masculino e feminino igual, e o neutro tem a sua particularidade. Também vai seguir como se fosse a terceira declinação, só que no nominativo sem acento e nos outros casos a mudança de acento. Depois você tem os pronomes reflexivos, que não temos muito isso no português, não é um pronome próprio em português. Não há um pronome próprio em português para o reflexivo. Nós vamos juntar várias palavras para fazer o reflexivo. No grego nós temos uma palavra só para fazer esse reflexivo, tá? Que é este emaltu, que vai juntar, na verdade, algumas formas do pronome pessoal com as formas da terceira pessoa. Mas a mesma coisa, ó, o masculino segue aí a segunda declinação e o feminino vai seguir a segunda declinação. O feminino vai seguir a primeira declinação, o masculino vai seguir a segunda declinação. Então, repetindo, masculino segue a segunda declinação, o feminino segue a primeira declinação. E aí você vai acrescentar o significado dos casos, tá? Não tem o nominativo, se você percebeu aí, ó. Só vai ter genitivo, dativo e acusativo. De mim mesmo, em mim mesmo, a mim mesmo. E você vai ter, então, pronomes reflexivos de primeira pessoa e pronomes reflexivos de segunda pessoa aqui, ó. De ti mesmo, em ti mesmo. E aí, é a mesma tabela ali, segue o masculino
a segunda declinação e o feminino segue a primeira declinação. E aí só observa a tradução, porque já que é se ao tu, então de ti mesmo. É como se fosse a segunda pessoa. E temos os de terceira pessoa, de si mesmo. E aí é real tu, tá? Real tes, real tu. Então o masculino segue a segunda declinação, o feminino segue a primeira declinação. O neutro segue a segunda declinação do neutro. Então não há mudanças significativas a não ser o significado da palavra ali, de si mesmo. Dá uma pausa aí de novo na aula, para você fazer os exercícios ali. Vai lá na página 75 e observa os usos dos pronomes que estão destacados no texto. E tenta traduzir. Há outros pronomes ali, outros usos, né? Então lá, ego rimas egenesa. Eu, a vós, gerei. É usado o pronome, do caso reto, junto ali com o pronome de segunda do plural, né? O acusativo. Eu, a vós, gerei. Ego rimas egenesa. Aqui o pronome também usado de uma outra forma. Diatuto epem psachimin Timóteo. Rosestin technomu agapeton kai pistonen kirio. Por esta causa, ou por isso, diatuto epem psachimin. Enviei a vós, é o dativo, Timóteo. Depois, ros estin, o qual, ou o que, ou quem é meu filho, tecnomu, ó o mu aí, o pronome, agapeton, amado, caipiston en Kyrio, e fiel no Senhor. Aqui o pronome de primeiro do plural, rimeis, aceneis, rimeis, de Israel. Uma ironia que Paulo fala, nós fracos, vós, porém, fortes. Então aqui você vê o uso primeira do plural e segunda do plural. E aí Paulo usando aqui primeira do singular. Ego Paulos egrapsa te emecheiri. Ali é usado um outro pronome que você vai olhar no dicionário lá. Emos. Eu, Paulo, escrevi de minha própria mão. Então também um outro uso do pronome. Tem lá os textos bíblicos para você exercitar. Vai lá na página 78 a 83, observa os textos e procura treinar a leitura. Consulta as tabelas aí para você ver o uso dos pronomes. Chegamos ao fim da disciplina grego bíblico 1. Então, se você chegou até aqui, você terminou este grego bíblico 1. Esperamos aí que você tenha aproveitado ao máximo esse grego bíblico 1. Todo o material tem aí, você tem acesso a esses conteúdos. Volte para verificar os vídeos, material, os exercícios. O grego, assim como outras línguas, se aprende com muito treino, muitos exercícios, muitas leituras, revisões. E nós nos encontramos aí no Grego Bíblico 2. Até breve. Então, treine. É muito importante você ler, fazer as leituras dos textos, tá? É com a leitura que você vai aprendendo a fluência do texto grego. É com a leitura que você vai aprender mais gramática. A gramática é para você consultar, mas o ideal é que você tenha um vocabulário grande. Até aqui nós vimos muitas palavras. Você pode fazer o seu próprio vocabulário, listar as palavras que foram aprendidas. As tabelas servem para você consultar. Os dicionários também para você melhorar o seu vocabulário. Mas é muito importante que você tenha um Novo Testamento grego para você ler. Por isso nós colocamos na nossa gramática muitos textos, para que você possa ler bastante. E lendo que você vai aprendendo
e até melhorando o seu vocabulário. Até mais, espero nos encontrarmos nos próximos módulos. Deus abençoe.